Bem-vindos à segunda semana. Hoje vamos fazer uma explicação geral do que vem a ser os diversos tipos de taxa. Bom, o conceito que envolve a taxa proporcional seria o seguinte: se sobre o mesmo capital, durante o mesmo prazo, no caso 12 meses, 1 ano, duas taxas diferentes gerarem o mesmo montante em juros simples, nós estamos trabalhando com função do primeiro grau, nós vamos aprender a chamar isso de taxas proporcionais ou taxas correspondentes. Repara aqui no exemplo que aplicando sobre o capital de R$100, uma taxa de 1% ao mês durante 12 meses, você vai gerar um montante de 112. Se você, sobre o mesmo capital, pelo mesmo período de 1 ano, aplicar uma taxa de 12% ao ano, você tem 112 de capital também. Então, significa o seguinte: a taxa de 1% ao mês é proporcional a uma taxa de 12% ao ano. Por quê? Em juros simples, eles geram o mesmo montante. Tá? Os alunos têm a mania de decorar, né, as fórmulas de convenção. Mas o fundamental é entender o conceito de taxa proporcional. Bom, mas de qualquer maneira, claro, a essência para cálculo é saber as fórmulas. Então, sempre que vocês estiverem saindo de uma taxa menor e chegando numa taxa maior, ou seja, por exemplo, saindo de mês para descobrir a taxa ao ano, então o que vocês têm que fazer? Multiplicar essa taxa menor pela relação. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui, eu saí de uma taxa ao mês para chegar a uma taxa ao ano. 12% ao mês, vezes, ora, eu quero chegar à taxa ao ano, 1 ano são 12 meses, então a relação é de 1 para 12. 1% ao mês, vezes 12 meses, 12% ao ano. Da mesma forma, se eu quiser sair de uma taxa maior e chegar numa taxa menor, eu tenho que dividir pela relação. Ou seja, se eu quero sair de uma taxa ao ano e descobrir quanto seria a taxa proporcional ao mês, por exemplo, se eu tenho 12% ao ano dividido por 12 meses, eu chego à taxa de 1% ao mês. Então, na verdade, essa é a fórmula de cálculo. A partir de agora, o que a gente vai trabalhar realmente é mais por aqui. Mas nunca se esqueçam do conceito. O conceito envolve a incidência de taxas diferentes pelo mesmo prazo sobre determinado capital, gerando o mesmo montante. Bom, duas taxas diferentes vão ser consideradas equivalentes se e somente se aplicadas no mesmo capital, pelo mesmo prazo, gerarem o mesmo montante em juros compostos. É a mesma explicação das taxas proporcionais, porém a aplicação é nos juros compostos. Repara aqui esse exemplo, aplicando 12% ao ano sobre um capital de R$100 por 1 ano. Jogando na fórmula de juros compostos, eu tenho o capital de R$100, multiplica por 1,12 elevado a 1, dá um montante de 112. Para ser considerada equivalente, uma outra taxa, por exemplo, 1% ao mês, aplicada sobre R$100 durante 1 ano, ou seja, 12 meses, deveria produzir o mesmo montante. Então, vamos ver o que acontece. Aplicando sobre R$100, 1,01 por 12 vezes, ele gera um montante de 112,68. Ou seja, naturalmente, aquela ideia de que 1% ao mês é igual a 12% ao ano que a gente tem, não se confirma nos juros compostos. Então, a gente pode garantir, sem medo de errar, que 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Nós já calculamos, vimos que elas são taxas proporcionais, mas não são equivalentes. Por quê? Aplicados para o mesmo prazo, sobre o mesmo capital, não geraram o mesmo montante. Bom, então costumo dizer que essa é a prova de que 1% ao mês não equivale a 12% ao ano. Se sabemos enquanto não equivale, a questão é descobrir equivale então a quanto? A taxa de 1% ao mês, consequentemente a taxa de 12% ao ano. Bom, como achar a taxa equivalente, então? Eu costumo fazer essa apresentação, uma apresentação de sequência de 3 passos. Todos os professores têm sua equação de quero e tenho, e, obviamente, eles a ensinam porque consideram aquela melhor, e comigo não é diferente. Essa minha proposta de quero e tenho também é que eu considero a melhor, a mais fácil do aluno entender. Bom, então o primeiro passo seguinte seria dizer que o que eu quero deve ser igual ao que eu tenho.
O segundo passo seria igualar os fatores das taxas. E a partir de agora, nunca mais vamos poder esquecer que fator da taxa é sempre a taxa apresentada na forma 1 mais i. E o último passo seria igualar a relação exponencial. Então, temos aqui um exemplo numérico para poder ver se vocês entendem. 1% ao mês equivale a quantos por cento ao ano? Bom, eu botei de vermelho o primeiro passo, de preto o segundo passo e de azul o terceiro passo, para ver se fica um pouco didático. Primeiro passo, então, o que ele fez? Ele igualou o que eu quero descobrir a taxa ao ano, ao que eu tenho, a taxa ao mês. Depois, o que eu fiz? No segundo passo, em preto, eu igualei os fatores da taxa. Se ao ano é a taxa que eu quero, eu não sei, é a incógnita, 1 mais i. E aqui é a taxa que eu tenho, que é de 1% ao mês. O terceiro passo é igualar a relação exponencial. E aí vai uma boa dica. Comece sempre pelo valor mais alto. Nesse caso aqui, seria ano, que aí fica 1 ano igual a 12 meses. Qual é o risco? O risco é o aluno sempre olhar e botar 1 mês são iguais a 12 anos. Cuidado, olha sempre para o valor mais alto, no caso ano, 1 ano igual a 12 meses. Se vocês fizerem isso, vocês já estão com a equação montada, basta substituir, vocês vão chegar ao i de 12,68 ao ano, exatamente o que geraria a taxa de 12,68. Bom, uma boa dica agora é vocês tentarem fazer o inverso. Pega uma taxa de 12% ao ano e descubra a taxa ao mês. Bom trabalho. Bom, a última taxa apresentada nessa aula de hoje seria uma taxa nominal. É importante que o aluno entenda que toda taxa nominal só existe quando estivermos calculando juros compostos. Juros simples não faz sentido a explicação que a gente der. Isso é importante que se tiver algum tipo de questão onde o professor afirme na questão que trata-se de uma taxa nominal ou o aluno perceba que é uma taxa nominal, ele pode ter certeza que estamos diante de uma questão de juros compostos. Não é necessário que o professor escreva juros compostos. A questão não será anulada. Bom, então, a taxa nominal, toda taxa nominal, a capitalização é diferente do período apresentado na taxa. Então, como é que a gente sabe que estamos diante de uma taxa nominal? Por exemplo, se a taxa for de 24% ao ano, porém a capitalização é mensal. É importante a gente ver o texto do contrato de financiamento que a gente está fazendo, porque muitas vezes a pegadinha que tem é você colocar uma coisa dessa, a taxa de 24% ao ano, mas a capitalização mensal, bimestral, trimestral. Se a capitalização não for igual à taxa, estamos diante de uma taxa nominal. Isso significa que a taxa efetivamente cobrada necessariamente vai ser maior do que está aparecendo ali no texto do contrato, e isso vocês têm que ter atenção, tanto nas questões em sala de aula, quanto na prova, mas principalmente no dia a dia do comércio bancário. Bom, então é importante, a gente já comentou isso, que gera uma taxa efetiva maior do que a apresentada. Vamos aqui ao cálculo, que é o que o aluno mais está interessado, ao cálculo da taxa efetivamente cobrada. Bom, ressalta-se o seguinte, apesar de ser juro composto, devemos igualar a taxa e a capitalização através de uma operação de proporcionalidade de taxa. Eu não posso fazer equivalência nesse primeiro momento. Então, por exemplo, naquele exemplo de 24% ao ano, que normalmente, se fosse um exercício de juro composto, eu partiria para a taxa equivalente, eu faço uma taxa proporcional. 24% ao ano dividido por 12 meses dá 2% ao mês. Essa é a taxa efetivamente cobrada. E agora é importante vocês verem o efeito que essa taxa gera maior do que os 24% ao ano quando colocada a juro composto. Então, descobrindo a taxa efetiva, nesse caso aqui desse exemplo, ao ano. Primeiro passo, o que eu quero, ano, tem que ser igual ao que eu tenho mês. Segundo passo, igualando 1 mais i tem que ser igual a 1,02 e um ano igual a 12 meses. Fazendo esse cálculo, vocês serão cobrados efetivamente em 26,82% ao ano. Ok?
Bom, mas o aluno tende a achar que a operação, então, sempre é uma operação dupla. Primeiro ele divide e depois ele eleva. E com o tempo ele vai perceber que isso vai acontecer diversas vezes. Porém, só se eu quiser descobrir a taxa, nesse caso aqui, ao ano. Essa já é a taxa efetiva, só que essa aqui é a taxa efetiva ao mês. Então, o que eu boto aqui? Se, por exemplo, a questão, em vez de pedir a taxa ao ano, pedisse a taxa efetiva ao semestre, não muda nada. Se ele quer semestre, ele tem ao mês, 1 mais i é igual a 1,02, um semestre são 6 meses, fazendo a multiplicação 12,62% ao semestre. Ok? É isso. Bom estudo e se preparem para a próxima semana.